Capítulo 3. Plantar para não comprar, né? Minha intenção sempre foi plantar para não comprar. E eis que surgiu o THC Pro C. Plantar para não comprar. Minha prisão, em julho de 2016, se deu por causa de minhas ações ilegais. Eu plantei maconha para meu consumo, eu dei sementes de maconha para outras pessoas plantarem, eu ensinei a cultivar a planta em vídeos publicados na internet. Nesses vídeos, ensinava também como fazer o óleo medicinal extraído da cannabis e como usá-lo. Vi nessas minhas ações a oportunidade de ajudar o próximo a se livrar do tráfico de drogas, de ajudar a criar uma planta no próprio quintal, que também pode tratar enfermidades, além da parte recreativa. Via na minha própria experiência um modelo bem diferente do que se imaginava de um usuário. Um modelo com resultados satisfatórios, no sentido de ter uma vida feliz e prazerosa sem deixar de cumprir os seus deveres que se esperava de um cidadão comum. Fazendo um adendo para vocês aqui, né? Na minha prisão, né, eles me prenderam por um motivo que eles disseram, né, que era por causa que eu era traficante. Mas, na verdade, a minha intenção era não participar do tráfico. Se houvesse aí uma interação um pouco mais contextualizada do juiz com o meu canal, com o que eu fazia, ter visto alguns dos meus vídeos, a juíza não teria me condenado, porque se eu não sou traficante, a lei tem que identificar isso, não é verdade? Então, para mim, a maior satisfação em poder estar ali plantando a minha cannabis era que eu não participaria mais dessa questão do tráfico. No início dos anos, voltando a ler, né? No início dos anos 2000, eu estava decidido a cortar da minha vida os males do tráfico, aos quais todo usuário de cannabis, de maconha, é obrigado a se submeter, né? Entre eles, um dos mais desagradáveis é o de gastar o dinheiro com erva de baixa qualidade, que vem misturada com substâncias que sequer poderiam ser fumadas, né? Quem usa maconha e já foi a uma boca de fumo para comprar sabe bem como é. A lojinha está sempre aberta e com pronta entrega, mas não existe direito do consumidor. Isso de estar sempre aberta e com pronta entrega é muito relativo, né, gente? Isso nas grandes cidades, onde a gente tem os locais que os traficantes montam e não deixa faltar. Agora, nas outras cidades, onde a coisa é mais difícil, é raro também, né? Você chega no lugar não tem, vai no outro não tem que ficar rodando a cidade inteira para você conseguir comprar uma erva e acaba comprando uma erva de baixa qualidade, né? Misturada, né? Voltando a ler, quem usa maconha, bom, esse eu já li. É improvável, mas não existe o direito de consumidor. É improvável devolver ou trocar algo que se compra no tráfico, né? Você não vai, não quero essa mercadoria mais, né? O traficante dá, ele quer que você vaza dali e dali em diante ele já é seu inimigo, né? Você paga e leva o que tiver ou o que for oferecido, porque a lojinha não vende apenas maconha. Pode ser oferecidos outros produtos, também ilegais, mais nocivos do que a maconha pedida ali pelo usuário. Afinal, um vendedor que quer sempre aumentar o seu faturamento, diversificar suas vendas, né? A ilegalidade da maconha é a verdadeira porta de entrada para outras drogas. E eu vou dar um exemplo disso para vocês da minha vida. Eu morava em Roraima, em Boa Vista, e eu fui comprar maconha, né, na boca lá no Asa Branca. Cheguei lá no Asa Branca, não tinha maconha. E isso eu fui de bicicleta, hein? É longe de onde eu morava. E não tinha maconha. Mas o cara falou: não, mas tem pasta. Aí eu falei: o que é a pasta? Ele falou: não, é bom de fumar, você pode fumar com cigarro. Aí eu falei: então me dá a pasta, né? Na minha inocência, e comprei a pasta de cocaína e levei para fumar com a minha mulher. E a gente acabou ficando, né, muito usuário, né, dessa droga que é bem diferente da maconha, né? Foi altamente prejudicial na minha vida. Por isso, né, você ir nos locais para comprar maconha pode ser prejudicial, pode te levar a outras drogas. Voltando a ler, foi exatamente
por não querer mais participar disso tudo que comecei a estudar meios de cultivar minha própria erva. Além de ter uma empresa de produtos agropecuários, meu pai sempre lidou com a terra e me ensinou umas tantas técnicas. Eu já havia plantado feijão, arroz, abóbora, mandioca, frutas e hortaliças, né? Isso eu já fiz tudo na minha vida mesmo. Sabia que o manuseio da maconha não era muito diferente? É apenas uma planta, não? Assim, fui em busca de sementes e de informação sobre como germiná-las, cultivá-las, conhecê-las no tempo certo. Assim me tornei um protótipo de cultivador. Comecei com pequenos plantios no quintal da casa, utilizando as técnicas que eu já conhecia. As sementes vinham do próprio produto adquirido no tráfico, né? Eu pegava dos prensados, mas eu já tinha planos nessa época, né, de começar a adquirir sementes de melhor qualidade no exterior. Um tempo depois me mudei para uma região do Pedregral, onde tinha uma chácara com o meu, né, o gatil que eu montei no Distrito Federal, ali atrás do Novo Gama, onde passei a plantar, né, por estar na chácara, comecei a plantar minha cannabis ali. E usava um cultivo de iluminação artificial. Como nessa época ainda não tinha 100% de autossuficiência ou totalmente de controle, né, sobre como plantar e tudo mais, volta e meia acabava fazendo incursões à boca de fumo para não ficar sem a erva, principalmente morando na chácara, né? Dependendo do dia e a quantidade que eu comprava, podia ser maior ou menor. O que nunca variava era a qualidade baixa da maconha, sabe? Ali a maconha é sempre ruim, seca, com odor ruim, sem níveis corretos de psicoativo, né? E sob suspeita de conter alguma substância nociva. A insalubridade é sempre um risco quando conhecemos a origem do produto que compramos. Na internet, descobri que existiam sementes de diferentes tipos, né, de plantas canábicas e que o efeito da maconha podia ser distinto conforme a espécie. Também fui me inteirando sobre a legislação em outros países. Vi que alguns lugares permitiam a venda de sementes e a erva podia ser consumida livremente em pontos específicos, como nos cafés, né, em Amsterdã, tendo seu acesso restrito para menores de idade. Nessas pesquisas, fui tomando consciência de como a abordagem das leis em relação ao consumo da maconha era cultural, né? A tolerância das leis com a maconha era maior em países onde as liberdades civis e os direitos de cada indivíduo eram mais respeitados. Então, voltando aqui no adendo, é muito visível, né, num país onde as pessoas respeitam mais o cidadão e os seus direitos, a liberdade de conduta, né? A liberdade para usar cannabis, para plantar cannabis, sem todo esse tabu de que ela é prejudicial. Eu já estava, voltando a ler, eu já estava bem saturado de tantos riscos e enganações nas bocas, né? Fora que meu dinheiro era suado, volta e meia me via no sufoco para fechar as contas. Qualquer economia possível com despesas cotidianas seria bem-vinda. E eu enxergava a oportunidade bem na minha cara quando visitava os sites de cultivos europeus e americanos e do Canadá e dos ingleses. Eles tinham lindas plantas e sementes estavam à venda com entrega pelo correio. Isso tudo eu vi logo cedo, né? Eu já comprei logo em 2003, 2002, eu já comprava sementes de fora, gente. Ali estava a solução para me desvencilhar do tráfico. O meu dinheiro não seria mais gasto comprando maconha de qualidade ruim. Sim, isso era possível, pensei, né? Por volta de 2003, digitei pela primeira vez os dados do meu cartão de crédito em um site gringo para comprar minhas sementes. Minha imaginação ia longe com as sativas, índicas, né? Eu não tinha ainda noção das liberais nessa época, não. Comecei adquirindo sementes de White Window e Super Skunk de uma empresa que se chamava AB Seeds do Canadá, né? Por saber falar um inglês mais ou menos, consegui também tirar umas tantas dúvidas, né, iniciais, trocando mensagem com esse cara que vendia sementes. Ele me explicou mais ou menos como eu tinha que fazer para poder fazer ela germinar, essas coisas. Foi um cultivo de testes, tanto em ambiente interno quanto externo. Nos testes indoor, usei lâmpadas fluorescentes, tanto na vegetação como na floração. Para os testes outdoor, encontrei no YouTube alguns cursos em inglês, né, algumas pessoas falando como inglês sobre como e quando colher. Que fui tentando adaptar às minhas, né, noções, né, às minhas condições climáticas da região lá e a minha disponibilidade tecnológica e financeira, claro.
Tive um sucesso razoável dentro de casa e ao ar livre. Só foi chato que o meu caseiro, na minha época, lá na farm, né, onde eu morava, lá em Pedregal, eu demiti ele, né? A gente brigou, mandou ele embora. E ele partiu e um dia de madrugada ele foi lá e levou minhas plantas, sabe? Já estava quase na época de colher, né? Dessas eu não pude sentir nenhum gostinho, né? Para você ver a diferença entre maconheiro e bandido, vagabundo, né? A próxima compra que fiz foi após estudar um pouco sobre índices de THC e tempo de cultivo. Eu comecei a querer aprofundar o conhecimento, né? Descobri as plantas automáticas também, mais fáceis de cultivar, e fui aprendendo na prática tudo o que eu conhecia na teoria. Fiz testes e mais testes de como germinar semente, aprendi sozinho a transplantar de um vaso para o outro. Nessa época, eu ainda variava entre bons e maus cultivos, né? Muito mais complicado do que eu imaginava, né? Até meados de 2008 foi assim, era difícil acertar todos os processos nos tempos certos e tirar uma produção, vamos dizer assim, mais farta, né? Fora que, quando não podia arcar com sementes importadas, eu voltava a plantar as sementes do Paraguai, né? Esse negócio de cartão de crédito não é sempre que você tem, né? Às vezes você atrasa as contas, perde o cartão. Em 2008, consegui me estruturar melhor, tinha uma nova empresa de segurança eletrônica, prestava serviço para grandes shoppings no Distrito Federal, e com a renda melhorando, né, e as contas equilibradas, parti então para o cultivo mais técnico ali no Vicente Pires, num bairro de Brasília mais nobre, de casas, né? Eu morava num condomínio. Passei a usar sistemas hidropônicos, sementes adquiridas em sites do Nirvana Shop, eu comprei muita semente no Nirvana. Comprei sementes de grandes produtores, né, da Sense Seeds, da Royal Queen. Segui fielmente as técnicas de cultivo outdoor e indoor que eu observava na internet. Fiz cultivo com sistema de 6 vasos para hidropônico, né? Apliquei os adubos líquidos também do jardim hidropônico. Os resultados foram bem mais interessantes. Eu tive já uma qualidade muito maior da cannabis, né? Depois de tantas tentativas, erros e aprendizados, em 2009 eu já praticamente tinha declarado a independência do tráfico, gente. Né? Plantava 2 mudas ou 3, né, todo mês. No intervalo aí de 30 dias, eu punha 40 dias, eu punha novas sementes para germinar, sabe? Cada vez ia me tornando assim, eu colhia e já tinha outras já chegando para colher, né? E consegui também polinizar cruzar as sementes, sabe? E tirar boas sementes. A partir das minhas próprias plantas, a prática aproxima a gente da perfeição, na verdade, né? Quando realizava as colheitas, era uma felicidade, sem tamanho, viu, gente? Sem tamanho a alegria de você poder colher sua erva e fumar ela. Dava a sensação que estava fazendo uma boa ação. Você se sente bem como ser humano. O cultivo despertava em mim um sentimento de cidadania, de eu participar da minha comunidade de novo, sem ser excluído, sabe? Inclusão, isso me trazia. Agora, o que eu fumava vinha do que eu plantava, do que eu cuidava, eu colhia, eu secava, né? E olha só, por conta própria, eu não tinha um envolvimento com outras pessoas, tudo eu fazia isso sozinho, né? Não era mais preciso fazer incursão constante lá nas bocas, na Ceilândia ou na Samamba, né? Onde quer que eu fosse comprar o fumo, para obter a maconha prensada de baixa qualidade contrabandeada do Paraguai. Não, eu estava contribuindo com nenhuma agressão à sociedade e ao direito do próximo. A sensação era de liberdade, plenitude e responsabilidade, né? Mas tinha a questão da ilegalidade. Sempre teve a questão de ser ilegal, né, Brasil? Bom, é isso aí. Bom, pessoal, vocês observaram que o capítulo 3 eu falo do surgimento, né, do canal do YouTube, do THC Pro C, né? Esse canal ele surgiu assim no estalar de dedos. Foi uma ideia que eu tive ao ter sucesso em 2008, né, com uma colheita maravilhosa de uma planta. Eu fiz a filmagem dessa colheita, fiz tudo e achei muito interessante, sabe, a ideia, muito mesmo. Em conjunto com a ideia de poder mostrar para as pessoas que elas poderiam plantar para não ter que comprar mais, eu tinha a ideia de falar para eles, né, de todas as coisas que aconteciam quando você se envolvia com a cannabis, as perdas e danos que a gente tem ao
envolver com a cannabis, né? E ganhos também. Então, a gente não só tem perdas, né? Quando a gente é jovem, a gente também pode ter ganhos. Só que não é assim, de uma forma muito simples, você, na juventude, envolver com qualquer tipo de substância, cannabis, bebida, cigarro, e não deixar de desviar a sua principal atenção nessa época, sabe? Que é muito importante para a gente, que é a definição, né, do que eu vou ser, sabe? Isso é feito e construído na nossa puberdade. E isso, quando a gente usa a cannabis, nessa fase, a gente acaba por desviar nossa atenção. E a gente acaba atrasando essa definição. Andemão sobre tudo isso, depois de tudo isso, com certeza, se você tem um controle da sua vida, né, domínio, sabe o que quer, quem você é, o que você vai ser, você já tem definido o que você vai trabalhar, você passa a ser dominador. Então você pode sim usar a cannabis, plantar para não comprar, sabe? Dá muito certo. Então surgiu aí o THC Pro C do YouTube e eu pensei em fazer isso querendo compartilhar essa alegria que eu tinha de poder plantar. E foi algo assim maravilhoso a ideia, sabe? Porque logo logo começou a ter acesso, as pessoas começaram a ver que realmente existia essa coisa de poder plantar para não comprar. Não é verdade? Em tudo na vida, às vezes a gente pode fazer para não ter que contratar. Muitas coisas devemos contratar o profissional qualificado, né, para fazer isso e aquilo. Coisas banais e simples a gente mesmo pode fazer. Essa é a ideia, né? Não tem interferência e com certeza em outra vida de outra pessoa, né? Vamos ter menos chances de ocorrerem confusões. Tamo junto. No mais, obrigado aí por estarem assistindo. Eu vou tentar todo final de semana fazer 2 incursões, 2 capítulos, ok? Para poder a gente terminar o livro aí em 2 meses no máximo, tá certo? Se der certo, no meio de semana eu coloco outros capítulos também, vendo um tempo aqui. Eu não estou qualificando muito, fazendo muito bem detalhado e tal, mas mais à frente eu vou arrumar uma forma de fazer um filme sobre o livro, né? Para vocês se divertirem com tudo que aconteceu aí, tá bom? Obrigado pelo like, por compartilhar isso aí, por clicar no sininho, por se associar ao canal, tudo isso aí, por favor? Amanhã eu posto o capítulo 4. Tamo junto.